Também. Gomes, com você, meu. Olha, eu queria falar sobre a questão, já pode entrar no tema, de infraestrutura e mobilidade urbana. Pode sim. Veja bem, doutor Joaquim, esse é um dos problemas crônicos que a cidade tem, principalmente a malha viária muito maltratada e alguns acessos que poderiam facilitar a locomoção do cidadão não existem. No início desse governo, foi até esboçado pelo secretário André um acesso ao centro da cidade pela Renato Bittencourt, com recurso da CAF, onde seria feito uma ponte que completaria esse acesso. Recentemente foi criado um outro acesso do Teresópolis para o comércio pela Avenida Leste, que deixou, quando do seu início, a expectativa também de acesso ao Marechal Floriano, o que não aconteceu. A pergunta é, por que o que foi previsto quando o secretário André estava no governo, da construção de uma ponte para dar acesso pela Renato Bittencourt ao centro, isso não ocorreu, e porque também, já que foi feito esse acesso pelo Teresópolis, aquele monstrengo que vai do nada a lugar nenhum, o monumento do PT, aquela passarela, né, do governo de Joséildo, não foi desativado. Ótima pergunta, Gomes, que eu vou esclarecer. Primeiro eu quero dizer, tem uma falsidade, não sei se o nome é falsidade ideológica, eu não sou advogado, mas o ex-prefeito, sobre CAF, falar bem claro sobre CAF. A CAF, ela iniciou-se em 2011. O presidente da Câmara era Gustavo Carmo. Foi aprovada e 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. 6 anos se passaram e o ex-prefeito não fez absolutamente nada. Mas sabe por que ele não fez nada com o dinheiro da CAF? Porque o município estava inadimplente, estava no Serasa, no Cadim, no SPC, não tinha condições de receber a operação de crédito. Eu, quando fui candidato em 2016, reunimos, eu, Gustavo, Juscelio estava presente lá no Hotel Absolar para discutir, Radiovaldo também estava presente para discutir sobre o recurso da CAF em 2016, que nunca saiu no governo passado. É bom que se diga, Alagoinhas tem que saber disso. Porque o governo passado não teve competência, não tinha crédito para tomar o recurso. Logo quando eu assumi, passei 5 meses viajando para Brasília para, depois de organizar o município, botar tudo na... E que ele disse que deixou dinheiro, tem que ter prova, porque político para abrir a boca e falar é fácil. R$ 0 em 2017. Nós encontramos R$ 0 sobre esse recurso da CAF. Assinei o contrato em maio de 2017 e aí sim, em junho de 2017, foi que entrou a primeira parcela de recursos da CAF. Fica bem claro isso, porque o adversário, cara de pau, que não tem coragem de vir aqui nos microfones falar sobre isso, sai dizendo, fui eu que deixou nada. Imagine, teve 8 anos para fazer, 8 anos, 2 mandatos, não fez, ele é bonitinho, gosta muito de mim, deixou para eu fazer. Imagine. Agora, voltando a esse assunto, Gomes, a Renato Bittencourt foi outra coisa. Estou aqui me arrepiando, porque eu lembro dos debates que eu tive com Haroldo Aze na bancada, ele dizendo, vem cá, Joaquim, botou no ar a Sônia Fontes, que ela disse que tinha deixado os projetos. Eu disse, liga aí para ela, Haroldo. Haroldo ligou, botou ela no ar. Lá... Verdade. Foi na 95 ainda, não foi? Haroldo, bota no ar a Sônia. Cadê? Gaguejou e não disse onde estavam os projetos. Eu disse, eu quero saber onde estão os projetos. Eu disse ainda, renuncio o meu mandato se esses projetos aparecerem aqui. Nunca apareceu projeto algum. Nós tivemos que fazer o nosso projeto, tivemos que pagar. Se ele pagou, pagou errado, porque não apareceram os projetos. Aí tem que prestar contas também desse recurso se ele fez os projetos. Porque não apareceram. Nosso governo tivemos que fazer... esqueci agora o nome da empresa, acho que é Proger, os projetos todos das obras da CAF, que estavam incluídos. Imagine, Juscelio, eu sei que você é um bom engenheiro. Imagine que para fazer era uma ponte, um viaduto, e o dinheiro todo da CAF, só nessa ponte que atravessa ali os trilhos da Avenida da Leste para a Renato Bittencourt, lá do outro lado, no pé do Braga.
Então, a própria CAF, quando veio em Alagoinhas, disse, isso aqui você vai gastar o dinheiro todo aqui, onde passa o rio Catu ali embaixo. Então, olha, você fala que se o projeto não existiu, ele deve responder. Então deve, porque foi me apresentado esse projeto, na época do governo dele. Foi a única forma que eu achei viável esse dinheiro. É porque Alagoinhas é injusta com mais de 60% da população que mora do lado de lá. Eu digo do lado de lá da ferrovia. Lá, se você constrói uma casa, é infinitamente inferior o valor se construir outra do lado de cá, nas proximidades de Alagoinhas Velha. E essa integração de Alagoinhas por ali, Joaquim, o que é que eu enxerguei? O lugar das nossas festas, porque simplesmente se botasse caixa de som para o lado do comércio não ia incomodar ninguém. 20 metros a largura, seguindo aquela avenida na frente da... Eu vi esse esboço, foi apresentado a mim e a Renato, lá na prefeitura, lá no CAN. Então seria uma ligação da parte de cá de Alagoinhas, vamos dizer, a parte rica, porque na frente da Barreto, um metro quadrado hoje vale 20 mil reais, no fundo vale R$1. Então, seria uma recuperação total daquele alagamento da Quintino Bocaiúva, e foi a única coisa que me levou a entusiasmar no projeto CAF, foi quando eu vi que, de fato, nós iríamos resgatar essa injustiça de Alagoinhas de anos, que é a alavanca do nosso desenvolvimento sendo a ferrovia. Esse lado de lá da ferrovia é o lado mais pobre, e é, de fato, onde mora a maior parte da população de Alagoinhas. Quando eu vi não posso dizer que é um projeto, mas esse esboço, e ouvi aquela discussão sua na época, que não existia, e fiquei sem saber. Porque, inclusive, a empresa que licitou a CAF foi por eles. E estava tudo isso incluso, a Campbell. Aí fica essa dúvida, se de fato pagaram e não apresentaram a nova gestão, é mais crime que tem pela frente. E o que me disseram, Juscelio, isso aí pode ter sido ilações, mas o que me disseram é que a candidata e ex-secretária tinha apagado todo, mas apagado não tinha. E que não era, o projeto, você sabe que tem que ser o projeto básico, o projeto arquitetônico, com todas as saídas, não é fácil se fazer um projeto. Eu estou vendo, sentindo na pele, até pelo esse hospital municipal materno-infantil, o trabalho que é se fazer um projeto de complexidade como são essas obras. Então, ali nós vamos fazer pela parte mais seca da Renato Bittencourt. Fizemos a primeira etapa, que foi a pavimentação da Avenida da Leste. Temos a segunda etapa, que também foi motivo. Eu fui a Brasília várias vezes através do DENIT e do Ministério do Transportes Terrestres, a ANTT, Agência Nacional. Agência Nacional de Transporte Terrestre. Então fui várias vezes para que liberasse os trilhos e fizemos um acordo que eu não apagaria os trilhos. Liberasse a retirada dos trilhos. Aí eles disseram, não, tudo bem, a gente deixa os trilhos lá. Você vai matar Iracigama. Não, por isso mesmo, os trilhos vão ficar e a base, que já existe uma base, você que entende muito disso, José, a base onde passavam trens pesados ali, é uma base muito boa, é colocar o asfalto, saindo ali na rotatória do Senai, na entrada da central de abastecimento pela Feira das Roupas, então se faria ali deixando os trilhos, para que um dia que voltar o transporte ferroviário ou a própria ferrovia, o transporte de cargas também, naquela área ali, se já tivesse os trilhos. Então, ficou tudo combinado, será a segunda etapa, é por isso que eu peço mais um mandato, para a gente conseguir fazer as outras etapas que ficaram faltando em Alagoinhas. E o monstrengo que você falou, Gomes, ficou muito feio. Vocês imaginem como era há um ano atrás, o Teresópolis, ali a Manuel Vitorino, que dá acesso à Feira do Pau, à Feira do Tamarineiro, ao centro da cidade. Imagine como era aquilo ali, olhe como está hoje no nosso governo, como nós encontramos a Lagoa da Feiticeira. Aliás, é todo um complexo ali. Começa do viaduto, estamos fazendo uma requalificação na Rua do Catu toda, que é a Conselheiro Junqueira. Voltando pela Lagoa da Feiticeira, indo até a Faculdade Santo Antônio, tudo ali requalificado, voltando pela Lagoa da Feiticeira, que foi prometido por 40 anos, a Lagoa da Feiticeira, e eu dou risada novamente. Aí meu adversário, imagine que eu entreguei essa Lagoa da Feiticeira faz
15 dias, no máximo, 3 semanas. Aí o adversário passou por lá e disse que o ex-prefeito fui eu que fiz. A Lagoa ele pode ter feito. Você deve estar falando que entregou aquela via asfaltada. Então a Lagoa... É de rir mesmo. É hilárico o meu adversário, ex-prefeito. E ali voltamos pela Manuel Vitorino. Estamos devendo 2 travessas ali, se eu não me engano, é Manuel Bento, uma, e a outra, Carlos alguma coisa, não vou lembrar todo o nome. São 2 travessas que faltam ali no Teresópolis fazer, como a travessa do Santo Antônio, são mais conhecidas travessas do Santo Antônio, e descendo por ali que dá acesso ao Pedro Braga, Avenida da Leste e ao centro da cidade através da Feira do Pau. A diferença é grande. E nós vamos tirar aquele monstrengo, Gomes? Sim, estamos dependendo de máquinas, porque ali precisa aquelas máquinas que eu esqueço o nome, aquelas máquinas gigantes com braços longos para tirar aquele monstrengo dali, que está enfeiando mesmo. Ali está tão bonito, e ainda temos um projeto ali no centro, ali na entradinha da Feira do Tamarindeiro, onde é tamarindeiro, como diz minha professora Iraci Gama, não é tamarineiro. Então meu pai tinha uma padaria ali de frente, e tem uma história muito grande ali. Eu andava muito ali no Mercado da Farinha, que depois virou Cesta do Povo, e agora é do município. Aquele espaço ali nós vamos pegar todos os comerciantes que estão ali naquele triângulo da Feira do Tamarindeiro, e nós vamos colocar ali dentro, vamos fazer uma ceazinha muito bonita e aconchegante para o feirante que está ali e para também as pessoas que vão ali usar aquele espaço, que vai ser também um espaço de convivência. Mas, Joaquim, o seu governo, o seu primeiro mandato, a gente passou praticamente falando de buraqueira na cidade. Foi uma coisa impressionante, os 3 anos de rádio, muita gente ligando para falar de buraco nos bairros, no centro. E realmente nos últimos 2 meses, e coincidentemente no meio da pandemia e próximo aí ao processo eleitoral, a Lagoinhas viu realmente um conjunto de obras aí da prefeitura que muita gente, de um lado, parabeniza, de certa forma, mas do outro pessoal se questiona. Bom, isso daí é só por causa da eleição? Ou realmente se descobriu o mapa da mina, que daqui para frente vai ser dessa forma? Eu queria que o senhor explicasse o que foi que aconteceu, né, de um momento para outro, que finalmente a Lagoinhas conseguiu um volume de obras que a gente percebe, né, de asfaltamento, de obras de infraestrutura, que passamos praticamente 3 anos sem ver o que é que tinha na prefeitura que agora foi modificado. O que é que aconteceu? A resposta é simples e... Gomes. Pode falar, Gomes. Me permita fazer uma adição. E se isso tudo que Caio se referiu aí, depois do dia 15, continua? Ótimo. Essas perguntas me dão a oportunidade de explicar à cidade o que ocorreu. 2017, já conversei aqui, não vou olhar para o retrovisor. Peguei o município totalmente endividado. 2018, 2019, nós começamos a fazer as grandes ações de infraestrutura na cidade. Com macrodrenagem, esgotamento sanitário, que Alagoinhas, na história de Alagoinhas, nós não vamos tocar esgotamento sanitário. De 11, nós vamos passar para 35% de cobertura em esgotamento sanitário. Ainda é humilhante para uma cidade como Alagoinhas, porque cidades do Sudeste já tem 80%, 90%, 100% de esgotamento sanitário. Nós vamos pular de 11 para 35, o triplo do que eu encontrei. E começamos a fazer essas obras. 2019 foi um ano muito chuvoso. 2020 foi um ano super chuvoso. 30% a mais do que 2019. Isso me deixava angustiado. Todos os dias eu acordava, ia para a janela olhar o céu, acompanhando pela internet, pelo meu celular, os dias que vão chover. Imagine que nós rapidamente diminuiu muito as queixas de buracos na cidade. Por quê? Eu vou chamar a atenção de toda a população de Alagoinhas, não só da zona rural, porque tem as estradas vicinais, como da zona urbana. De 31 de dezembro, eu me lembro que eu nunca vi em minha vida chover em Réveillon. Choveu e muito no dia 1º de janeiro, 31 para 1º de janeiro, aqui em Alagoinhas e em toda a região. Eu nunca tinha visto isso. De 1º de janeiro de 2020 a 30 de setembro de 2020, 9 meses, não teve uma semana sequer
Podem chamar a lembrança de vocês. Não teve uma semana sequer sem chover. E obra civil, principalmente pavimento, tem que estar estiado. Vocês observem que estávamos a todo vapor, já íamos iniciar as obras de mais ruas, a Rua Camaçari no Barreiro, a Rua Dias Dávila no Barreiro, a Rua Flamboyana, a Rua do Catu, as ruas de lá da Vila Massal, lá entre a Praça Kennedy de Santa Terezinha. Muitas obras que a gente ia iniciar, a Paulo Afonso teve que parar, porque agora choveu. E chove, e as estradas vicinais, a mesma coisa, não vai passar patrol nem botar material chovendo. Então, o que ocorreu foi isso. Eu lembro de uma coisa, vou lembrar uma coisa aqui, um fato engraçado. Eu estava ali na Moreira Rego, em frente à Igreja Matriz, colocando o asfalto ali um dia de sábado. Era o único dia, asfalto quente, o Sérgio também sabe disso, asfalto quente tem que ser usado logo, senão você perde. Então, estava ali, e aí engarrafou tudo ali no centro da cidade e eu ouvi tanta coisa. Tinha gente que passa, o cara passou dentro no ônibus, prefeito, isso é hora de trabalhar aqui. Eu disse, ô irmão, eu gritei para ele, existe hora para trabalhar. E logo depois choveu. Logo depois que falou, choveu. Nós não conseguimos concluir, agora está tudo concluído, bonitinho ali na Moreira Rego, sentido único, desafogando o trânsito ali. Então, nós tivemos muita chuva no ano de 2020, 30% maior do que 2019, que já foi muito chuvoso. E a resposta, Gomes, é, com fé em Deus, continuar as obras. Por exemplo, nós começamos a fazer o esgotamento sanitário da Nova República. São 1.980 casas. Eu quero terminar aquela obra de esgotamento para começar o asfalto, a pavimentação. São 55 ruas para ser pavimentadas ali, desde a Serra do Ouro, descendo ali pela Nova República e entrando pelo Marechal. Então é uma obra importantíssima para a cidade de Alagoinhas, e eu pretendo, por isso vou dizer novamente, estou pedindo mais 4 anos de mandato, que é para a gente concluir essas obras e não passar mais 16 anos eles desalentados como ficaram nesses últimos 16 anos. Eu não posso deixar de perguntar voltando aqui à cesta básica. Estão dizendo aqui que a ação que o DEM moveu contra o senhor, com relação à cesta básica, é que o senhor entregava a cesta básica dizendo que é dano que se recebe. O senhor é São Francisco? É mais uma anedota que meus adversários colocam. A primeira cesta básica, o prefeito, até porque eu ia falar de transparência, é isso. Eu peguei uma transparência desse governo que está me denunciando aí, desse candidato que está me denunciando, peguei uma transparência de 2,2. Uma vergonha para Alagoinhas. E essa transparência é o Tribunal de Contas dos municípios que dá. 2,2. Hoje nós temos uma transparência em Alagoinhas de 9,6. De 0 a 10, 9,6. Para ser preciso, 9,65. Que nos orgulha muito. Eu ia as caravanas que entregavam as cestas básicas com muita competência. O prefeito tem a obrigação de fiscalizar. É por isso, acompanhar e fiscalizar. Ontem, Juscelio, eu estava numa região perto de você, lá no Azulão. E eu disse, gente, eu vim aqui para saber que nós fizemos uma estrada lá. Aliás, agradeço a um fazendeiro lá que abriu anos e anos que ônibus não podia entrar lá, porque não podia fazer o contorno, o retorno lá. Ele abriu a cerca, conseguiu. Então, eu tenho o papel de prefeito de fiscalizar. Agora, esse papel de dizer que é dando que se recebe, se tivesse, do jeito que os adversários são, já tinham gravado, filmado, denunciado. Agora, o povo de Alagoinhas precisa saber por que ele é contra as cestas básicas. Ele foi do lado, botou um vídeo, sabe de onde vem o dinheiro. Explique para esse prefeito de onde vem o dinheiro. Eu estou explicando aqui. Recurso próprio da Prefeitura Municipal de Alagoinhas. E pela assistência social, aí sim, é um recurso federal que tem um programa para pessoas em vulnerabilidade. Nós inventamos o programa também Minha Casa Minha Vida. Todos os conjuntos habitacionais receberam a cesta básica. Todos que eu falo são todos. A gente não escolhe para quem vai entregar a cesta básica. Também o programa de segurança alimentar. São 2 programas. Um da assistência social,
da SEMAS, que eu encontrei e ainda não está explicado, papéis queimados na SEMAS, não foi explicado, e o da SEDUC, Secretaria da Educação, através de recurso próprio da Prefeitura de Alagoinhas, 13 mil cestas básicas, já vamos entregar a 4ª etapa, totalizando mais de 50 mil cestas. Bom, são 8 horas e 46 minutos, 8h46.